fica à distância junto com as pessoas, ensina as pessoas como se libertar das enfermidades psíquicas, que ele diz que psicológicas, né? Que a medicina não consegue curar, claro, né? Se não precisava de mim, para quê? Se a medicina pudesse curar, não precisava de mim. No entanto, eu estou aí. Muito bem, meus amigos, hoje me deu um negócio na minha cabeça. Já fiz um programa faz alguns minutos aí falando do Barack Obama, sobre o dinheiro desviado para pagar determinados portos lá em Cuba, etc. Mas agora eu vou falar sobre uma outra coisa que eu também peguei. Essa notícia que vem vindo, eu vou tentar. Eu sou um formador de opiniões. Além disso, de mudar hábitos e costumes, ajudar as pessoas a se curarem das suas próprias males, etc., as mazelas. Então, eu também preciso opinar. Eu estava mesmo fechando, não queria entrar muito nesses detalhes, né? Mas se o assado superior vem me intuindo que eu também tenho que entrar em outros detalhes, eu vou fazer o quê, né? Então eu vou ter que entrar em determinada sereia, que não era meu ramo, vamos dizer assim. O meu ramo é espiritualidade, mas devido aos fatos que acontecem, tudo se envolve na vida. Então, nós temos aqui, tá vendo esse rapaz simpático, né? Nosso brasileiro, nordestino da mecha, né? Ciro Gomes, do PDT. Olha, eu não estou apoiando partido nenhum aqui, não. Ele disse o seguinte, o que eu vou gravar aqui, depois desse programa aqui, vou falar agora, tem um vídeo do Joaquim Barbosa que ele gravou ontem, parece que foi ontem, e vou colocar no ar esse vídeo, vou gravar, vou dizer alguma coisa no nosso próximo programa. Então, na hora que eu terminar esse programa aqui, eu vou entrar com outro programa depois de uns 10, 15 minutos. Então, eu vou estar à tarde, até 18 horas eu vou estar no ar, tá? Eu posso até não estar no ar na hora que você entra, mas você fica aguardando que eu vou entrar no ar, tá? Então agora vamos falar sobre o que o nosso Ciro Gomes do PDT está falando. Ele está se candidatando a presidente em 2018, né? Ciro Gomes é aquele rapaz que se candidatou em outras épocas aí. A esposa dele, não sei se ainda continua casado com ela, porque todo mundo separa toda hora, a gente nem sabe com qual é a esposa, né? Eu tô com ela há 20 anos, a última, aí tá tudo beleza. Agora o rapaz, não sei se ele está casado ainda com essa artista, Patrícia Pilar. Eu acredito que ainda esteja. Vocês lembram naquela época? Essa turma são manhosos, né? Ela cortou o cabelo, deu uma de careca lá, disse que tinha um câncer, não sei, cortou o cabelo, porque ela queria sensibilizar as pessoas para poder eleger o marido para presidente. Isso aí uns 8 anos atrás ou mais, não é bom? Então só as maracutaias que os seres humanos fazem, mas não é possível, eu sempre esqueço de desligar esses telefones, esse negócio, e ficar tomando, não tem problema. Deixa aí, velha xarope. Um dia eu vou arrumar um ajudante para fazer essas coisas, por enquanto é assim mesmo. Muito bem. Então Ciro Gomes disse o seguinte, ele ficou do lado do PMDB, depois ficou do lado do PT, depois ficou não sei aonde, sei lá, as pessoas trocam de roupa como se trocassem trocam de partido como se estivessem trocando de roupa, né? Nós não tivemos aí a Marta Suplicy, aquela distinta senhora, né? E ainda vou dar uma porrada, vai ficar tocando aí. Aquela distinta senhora lá que... Vou ter que acabar desligando esse troço, não sei como é que eu vou fazer, mas tudo bem. Ela trocou o PT pelo PMDB, né? Aí ela foi vaiada. Quando esteve na passeata, o Lula, junto com o Jacques Wagner, falou muito bem para ela, para deixar de ser idiota, que estava muito bem no nosso partido, ela foi para o outro lado. Mas essas coisas, né? É político. Político não dá para acreditar em nada. Político, tá vendo aquelas nuvens que saem no céu? A nuvem. Cada vez que você olhar na nuvem, estão diferentes. A política é assim também. Não dá para entender nada. Se a pessoa se metida diz que entende política, não entende nada, porque eles mudam toda hora, né? Daqui a pouco estão do lado do outro, daqui a pouco são inimigos, daqui a pouco são amigos de novo, daqui a pouco um protege o outro, engabela, vai por isso mesmo. Muito bem. Então, o ilustre Ciro Gomes disse o seguinte, não é eu que estou dizendo, tá? Eu estou fazendo um vídeo falando sobre isso, mas não é eu que estou dizendo. Esse é o problema dele. Agora, ele disse que o PMDB e o PSDB é o sindicato de ladrões. Temer é o chefe da facção. Temer, que ele está se referindo, é o vice-presidente, Michel Temer. Tá? Então, o Ciro Gomes está dizendo isso, é mais alguma coisa. Então, ele deu uma entrevista meio sincera, tal e coisa, falando sobre determinadas situações e tal. E aí ele comenta o seguinte, sobre o problema que houve com o Lula estava assumindo a Casa Civil, não assumiu, não sei se vai assumir, essa coisa toda, né? Esse é o maior erro da história da República. Desde que eu milito na luta política há 30 anos, opinou. Diz que esse aí foi o maior erro da história da República durante os seus 30 anos de político. Né? Para Ciro, a posse de Lula denota manobra
para fugir da primeira instância da justiça, onde a Operação Lava Jato começou. Ele está dizendo que o Lula quer fugir da justiça da primeira instância, né? Ora, quando as coisas rolam, todo mundo começa a falar, né? Eles eram amigos até ontem, agora já não são mais amigos, já são inimigos, né? Então, o cara come num prato e depois cospe no mesmo prato. Então fica umas paradas que não é brincadeira. Então ele cospe a mesma comida. Aí se ele não gasta nem mais comida, porque ele já come a comida que ele já cuspiu, né? Então ele come de volta, nem dá prejuízo, nem gasta comida. Bom, e vai, por aí ele comentou de tal coisa. E depois, num outro trecho, ele disse o seguinte: o PMDB é pelo PCDB um grupo de clectocratas. Eu sei lá, escreve cada coisa, clectocratas. Sob a batuta do chefe da facção, o vice-presidente Michel Temer e seu aliado íntimo Eduardo Cunha. Ele já desceu o cacete em todo mundo, né? Já falou todo mundo aí, né? Eduardo Cunha, Michel Temer, vai coisa. Então, meus amigos, são alertas, né? Então, eu sei que vai ter mudança. Eu sei que os políticos brasileiros vão fazer mudança. Eu vou lhe contar uma história. Vocês lembram naquela época que Maria Antonieta lá em Paris, ela foi guilhotinada? Tá? Ela perguntava para ela um dia, dizendo, os conselheiros falaram para ela, olha, o povo não tem pão, etc. Ela falou de outra, come bolacha, né? Então ela assumiu a coisa, depois começou a andar nos bailes, um monte de coisa, se converteu na imundície. E por fim, ela foi guilhotinada. Aquelas pessoas que eram amigos delas, do lado dela, que guilhotinaram ela, que voltaram para ela ser guilhotinada, eles também foram guilhotinados depois. Então, é o que vai acontecer aqui no Brasil. Agora, já está acontecendo. Aquelas pessoas que vão votar para o impeachment, para tirar a Dilma da presidência, eles depois vão parar na cadeia também, porque eles estão todos corruptos, a maioria deles. Então não se sabe nada dessa turma, tá? Não fica se iludindo e se enganando, tá? Tem que tirar essa ratazana toda. Então, eles vão fazer isso. Eu estou dizendo que vai acontecer o que aconteceu lá em Paris e vai acontecer aqui agora. Eles vão votar para tirar a Dilma da presidência. Eu não quero nem saber se está certo ou errado, isso é problema deles. Eles que fazem as rolalhadas que se viram lá, né? Mas de qualquer forma, o que vai acontecer é que futuramente, devido as situações do país, que vai ter mudança de governo, mudança de políticas, etc, etc. Então, esses próprios que votaram a favor do impeachment, amanhã eles vão pagar o pato. Porque não vai ficar nada nesse Brasil para fazer essas facaturas que estão fazendo. Pode demorar mais alguns anos, alguns tempos ainda. Mas não vai ficar nenhum. Nenhum dessa ratazana vai ficar azucrinado. Pode ficar alguns aí. Algum rato por aí meio escondido, meio acovardado, né? Como tem aqueles que ficam um entregando o outro, né? Esses covardes aí, né? Eles mamam tudo no mesmo coxo lá, então depois começam a entregar para ficar a pena mais leve, né? Então, mas que vai limpar, vai. Porque não dá para... Porque é uma questão lógica, meus amigos. Nós estamos num país que é um celeiro do mundo em espiritualidade. E não pode ficar esses povos aí ficar esculhambando com tudo. Eles se tornaram dono de tudo, eles fazem seus salários, eles ganham e roubam quando eles querem, da maneira que eles querem. Quando eles querem fazer mais alguma coisa de querer arrecadar mais algum dinheiro, aí cria mais, colocar mais vereador, colocar mais deputados estaduais, colocar mais deputados federais. Aí vai acomodar mais ministro, abrir mais ministério, então essa parafarnalha toda, né? Então eles vão aumentando, né? E não dá. O dinheiro que se arrecada com os impostos tem que ser distribuído para os brasileiros. O dinheiro que se arrecada com os impostos precisa ser colocado na lei do mercado para que o mercado possa haver giro, as empresas possam dar emprego, os empresários possam ter condições de empregar outras pessoas e vai por aí afora. E assim que as coisas... Não ficar meia dúzia de pessoas que ficam donas, manda, desmanda, conta a história, vai contando a história, e que estão certas, joga o pepino para outro, né? Não, eu estou certo, eu estou fazendo certo, eu estou me esforçando o máximo. O cara vai lá em Brasília... Por que está essa pressa agora para querer tirar a Dilma de lá? Estão fazendo sessão toda hora, uma atrás da outra. Por que essa pressa? É bom ter pressa mesmo porque vocês vão entrar no cacete logo, logo, tá? Todos vocês. Vocês que estão com o rabo preso, tá? Todos vocês vão entrar no cacete. Não adianta ficar com história, não, tá? Não adianta querer ficar embromando. Não vai. E eu acredito piamente que o Brasil chegou na época, vai passar por uns apertos. Vai.
mas o brasileiro está abrindo os olhos. E ninguém segura um povo quando ele vê que está sendo injustiçado, que ele está dando tapa no rosto dele, que ele está passando por trouxa. Ele chega um momento que diz basta. Agora, eu acredito que o povo brasileiro, como sendo um povo pacata, ele vai usar muito bem a inteligência, vai se controlar para não ter pressa, para não acontecer algo mais grave. Mas, de qualquer forma, o povo brasileiro está preparado para enfrentar a situação e não deixar que meia dúzia de tecnocratas vão usando a coisa, meia dúzia que é o poder. Eu dei até os parabéns para o Lula outro dia, porque ele conseguiu se infiltrar dentro da política brasileira. A elite conseguiu furar a elite. E agora a elite já quer tirar ele, porque ele já bagunçou demais, né? Eles dizem que bagunçou, eu não sei. Né? O que vocês acham? Eu acho engraçado, porque estão preocupados lá com um sítiozinho, com um apartamento. Isso não é nada. Isso é a ponta do iceberg. Isso não é nada. Vocês nem imaginam o que está atrás disso. Pode esperar. Daqui a uns dias você vê a grengalhada que vai dar aí. Então esses políticos que estão aí falando, pode contar. Quem tiver com problema aí, que está com dinheiro no exterior, pode contar que vai dinheiro vem de volta, eles vão ser pegos, vão para cadeia. Não tem conversa não. Tá? E se conseguirem derrubar, que duvido que vão derrubar o ilustre Sérgio Moro lá, o juiz de Curitiba, onde está a República de Curitiba, o próprio Lula disse que ele tinha um medo danado da República de Curitiba, duvido que eles vão derrubar. E daqui a pouco eu vou postar um vídeo, eu vou gravar aqui no meu programa o vídeo, vocês vão ouvir o vídeo do Joaquim Barbosa. Sabe quem é o Joaquim Barbosa, né? Então eu vou postar um vídeo para vocês escutarem o que ele fala sobre o que deve acontecer, o que o povo brasileiro deve fazer para manter o equilíbrio nessa parte, para que as coisas sejam cumpridas. Não de forma violenta, mas aos poucos. Vai pegando, encana fulano, cicano, beltrano, toda essa turma. Quero ver o que eles vão fazer com o dinheiro. Além do dinheiro, tem que vir de volta. Porque o maior castigo que o político pode ter é fazer ele devolver o dinheiro e depois mandar ele para a cadeia. Então eu aconselharia o nosso amigo Sérgio Moro, o juiz lá, primeiro arranque tudo o dinheiro de volta, fazer devolver tudo, sequestrar todos os bens, tudo, dele, dos parentes, dos netos, do bisneto, dos filhos, tudo. Todos que foram se enriquecendo ilicitamente, devolver o dinheiro para os cofres públicos. E depois dar uma pena leve, não muito, não precisa dar uma pena muito pesada. Já se ferrou mesmo, porque o maior castigo é você tem que tomar o dinheiro de volta das pessoas, mexer no bolso das pessoas. Isso é o maior castigo. E depois dá uma penazinha lá, deixa uns 2, 3 anos fechados e já tá bom. E aqui então o nosso Ciro Gomes disse o seguinte, mas aí ele está dizendo aqui, né? Apesar das críticas às últimas ações de Lula e ao Dilma Rousseff, o ex-ministro, que ele também já foi ministro, ele é administrador, acredita que o impeachment é um golpe orquestrado pelo PMDB e pelo PSDB. É um grupo de clectopada sob a batuta do chefe da facção, o vice-presidente Michel Temer, seu aliado íntimo Eduardo Cunha. O Sindicato de Ladrões agora é uma coalização. PMDB e PSDB acerta em Jandares, em Brasília, com detalhe de como vão repartir o governo com Michel. Então o Michel Temer já está articulando para montar o governo dele, porque ele vai assumir. Não sei se ele vai assumir, tá? Não sei. Mas ele pode assumir por tema, que vai em cana também vai. Depois vai. Acho que depois vai. Vai segurar um pouco, vai empromar, mas depois também já vai. Porque ele tem rabo preso. Eu lembro dele daí porque ele já foi secretário da Segurança Pública em São Paulo, um monte de coisa, já teve muito problema lá com o Orestes Quercia, aquela coisa. Bom, tem problema. Então, o Michel Temer, acredito que tudo indica que ele vai acabar assumindo a presidência da República se o pessoal voltar para tirar a Dilma. Mas tem muita água que vai rolar por baixo da ponte. Eu não estou muito preocupado com esse detalhe que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer coisa boa. Vai parecer que é negativo, mas vai vir coisa boa depois. Então o brasileiro pode ficar atrás. Fica firme. Fica firme que vai vir coisa boa. Tá? Confie. Confie na força astral que está neste país. Tá bom? Aqui está dizendo, como vai repartir o governo, Michel Temer tem que se assumir anunciando. Tem coisa que é para encher o saco. Né? Ele disse que ele tem que anunciar que ele não vai se recandidatar se ele, por exemplo, vai assumir a presidência agora. Ele tem que assumir esse compromisso. Que não vai entrar para a reeleição. Na reeleição, como vão desarmar a bomba do Lava Jato, porque começou a sair
do controle, porque os políticos começaram a ver que pode sobrar para eles. Muito bem. Sobre sua disposição de se candidatar a presidente em 2018, Ciro disse que não quer repetir o que Lula fez, vender a alma e beijar a cruz. Diz que ele está candidatado em 2018, então Ciro Gomes diz que não quer repetir o que o Lula fez. Vender a alma para o demônio e beijar a cruz. Ele que está dizendo. Satisfação à lei da justiça, agora Michel Temer que vai moralizar o país. Eduardo... Aí ele provocou, disse, será que agora o Michel Temer, o Eduardo Cunha, que vai moralizar o país? Aí ele fica provocando, né? Ele está tirando sarro. Tá bom. Mas esse aí, o que o nosso ilustre Ciro Gomes, que é possível ser presidente do Brasil, para mim tanto faz ser ele com qualquer outro, pouco importa. O meu trabalho é trabalhar astralmente para amenizar o sofrimento humano e libertar a humanidade das garras da ignorância. Então, meus amigos, eu tenho toda terça e quinta-feira às 20 horas o programa Cura e o Conhecimento à Distância. O meu trabalho é libertar a humanidade das garras da ignorância. Para mim, pouco me importa quem é, deixa de ser político, ser dentista, ser não me interessa. O que a pessoa não me interessa. O que a pessoa faz. Eu sou espiritualista. Somos todos irmãos em essência. Não adianta você ficar com raiva de uma pessoa, de outra, essa coisa toda. Isso não resolve. Não adianta você manter ódio de outras pessoas porque a pessoa está fazendo coisa. Não adianta. Não é por aí. É claro que você tem que ter uma reação humana com uma situação. Se uma pessoa está prejudicando, não quer se remediar, etc, etc. Então, mas depois você guardar ódio, tem inveja, rancor, essa coisa toda, isso não é bom. Isso vai fazer mal para você. Então, eu ensino que as pessoas têm que fazer a limpeza psíquica todos os dias, de manhã e de noite. É um mantra poderoso, é uma técnica moderna para se rezar. Aí o livre pensador lá, os camaradas que são livre pensador, coisa toda, lá eu sou ateu, né? Ateu, à toa, tem muito ateu à toa, né? Que ateu do quê? Tudo bem, você pode ser ateu que não acredita no que as religiões divulgam. Mas que você é uma partícula da inteligência universal, você é. Você é um Deus em miniatura no planeta Terra, você é irmão em essência de todo mundo. Então você com esse tipo de pensamento também que tem, que é ateu, que você quer pular fora das engrengas, o que você fizer de mal vai pagar. Não tem essa coisa de você ser ateu, ou seja que for. Então você tem que entrar na espiritualidade. Quer queira, quer não quer. Não quer entrar hoje, vai entrar amanhã. Não quer entrar nesta vida, vai entrar na outra vida. A natureza vai te dar os meios para você acordar dessa xaropice. Tá bom? Ninguém pode viver neste mundo sem estar ligado à inteligência cósmica. Seria graça você viver uma vida de 80, 100 anos, daqui a pouco você morre e acaba tudo. Né? Teria graça isso? Onde estaria a graça? Onde estaria a justiça divina? Para de falar besteira, de pensar bobagem. Tem que se ligar, porque nós somos divinos na realidade. Dependendo daquilo que nós estamos fazendo na vida, nós podemos nos tornar um Satanás ou podemos nos tornar um Deus. O que você prefere? Você pode ser um Deus em miniatura ou um Satanás. O que você vai fazer? Os espíritos do astral inferior que estão na volta das pessoas são almas pervertidas que viveram numa vida errada, por isso que estão no invisível, prejudicando uns aos outros. Como a humanidade é ignorante da vida fora da matéria, e tudo que as religiões divulgam é mentira e mais de mentira, deixaram a sociedade mundial totalmente enfraquecida para acreditar nessas bobagens. Porque um ser humano pensante não vai acreditar nessas bobagens. Ele vai saber da sua grandeza espiritual e vai dizer, não, eu não vou ser explorado por ninguém, não. Porque o ser humano, quer queira, quer não queira, ele está sendo explorado pela sociedade humana, um e outro. Porque você fica doente, você recorre ao médico. O médico vai te dar o remédio, você recorre às farmácias. Aí você, enquanto não está doente, você bebe, fuma, tá, joga. Depois você fica doente e fica escravo da medicina. Né? Você se alimenta mal, se envenena. O poder econômico, a indústria do alimento, vai vendendo comida envenenada. E ninguém fala nada sobre isso. Tá todo mundo se cala, né? Todo mundo faturando. A portuguesada e outros por aí que tem supermercado empatulha aquela entrada do caixa de remédio e refrigerante, tanta remédio não, doce que não acaba mais. O doce é o açúcar branco, é droga. Você não sabia? Você não sabia que o chocolate é droga? Que adianta você ser vegetariano, ser naturalista se você depois come doce? Que adianta? Não adianta nada. Você toma refrigerante, come doce. Não, mas esse refrigerante é natural. Não tem nada de natural, não. Tudo que é artificial, que não é feito na hora, não é natural, não.
Sempre tem trangueira. Não, mano, aqui não tem nada. Conversa. Isso é conversa pra trouxa. Não tem como você manter um suco de laranja sem colocar alguma porcaria dentro para se manter, para não se estragar. Não tem como pegar, seja qual for o suco. Suco de fruta, de polpa, tal. Bebe água. Água filtrada, se for possível, uma água boa. Não vai atrás de água cara, não. Porque essa água cara que eles vendem, essa água cara que falta o que necessita na água. Então, precisa ter um bom filtro. Filtro de barra, vendoamento, outras coisas, porque agora está tudo modernismo, né? Os camaradas que vendem filtro por aí, as tecnologias, eles inventam que faz isso, não faz nada. Deixa a água mais suja do que estava, tá bom? E depois nós vamos falar sobre o nível de água. Não posso estar entrando muito nesse detalhe agora não tem mais tempo. Daqui a pouco eu falei sobre o Joaquim Barbosa, eu vou fazer um vídeo sobre o que o Joaquim Barbosa está falando no vídeo. Eu vou gravar aqui no meu programa o vídeo dele, vou colocar no ar, e vocês vão escutar exatamente na voz dele, e depois eu vou comentar alguma coisa, dentro de alguns minutos, tá? Eu vou encerrar este programa, eu vou entrar com outro programa para falar do Joaquim Barbosa. Então, meus amigos, toda terça e quinta-feira eu estou no ar com o programa Cura o Conhecimento à Distância, pela internet, a nível mundial. Aí a pessoa fala, esse cara é doido. É claro que estou em mundial, daí pode ter até uma pessoa só me assistindo em Portugal, mas não está assistindo? Pode ser que tem duas lá na Grécia assistindo, mas está lá, nos Estados Unidos, eu não sei, tem muito mais, tá? Mas vamos dizer assim, se a pessoa está assistindo, tá. Hoje tem uma, amanhã tem duas, depois tem 10, depois tem 20, daqui a pouco tá aí. Como é que o Cristóvão Colombo fez? Como é que está a América agora há mais de 500 anos? Como é que está os Estados Unidos? Não existia os Estados Unidos, não existia a América do Sul, América do Sul, o que é Tá aí, tá tudo aí. Como é que em 500 anos? Você imagina esse trabalho daqui a 500 anos? Esse trabalho que eu estou fazendo agora. Que reviravolta que vai dar no mundo. Tá? Por isso, meus amigos, eu convoco as pessoas pensantes. As pensantes, acho que não estão pensando para também se tornarem pensantes, né? Porque o meu trabalho é fazer dos fortes esclarecidos, dos fracos fortes, dos fortes esclarecidos. Esse é o trabalho. O que adianta você ser forte de físico, mas você nem esclarecido mentalmente? Então, a parte física ajuda muito pouco, tá? A parte mental, que é mais importante. A parte mental livra você de muitos abacaxi neste mundo. Você não se envolve, né? E você vai saber a sua força, né? Vai ser trouxa de entrar em determinadas situações que você sabe a sua força que existe em você. Então, você não vai ficar na frente de um trem, que o trem vem e passa por cima. Não vai ficar na frente de um carro, porque o carro vem e passa mesmo, não tem conversa. Mas você tem que usar inteligência, saber por onde que você anda. Você escolher seu caminho. Ir pelo caminho que você escolheu, não pelo caminho que os outros escolheram para você. Porque se você vai pelo caminho que os outros escolheram, quando menos espera, você vai se ferrar. Tá? Aí você, mas fulano que falou. Não tem nada que falou que falou. Você tem que tomar conta da sua vida. Você tem que se tornar independente. Você tem que ser você mesmo. Né? Não pode ser os outros. Tanto fisicamente, como espiritualmente, como materialmente. Você não pode ser os outros. Pessoas vivas, nem pessoa morta. Tem que ser você. Você é uma alma encarnada nesse planeta. Você precisa apenas de conhecimento. Precisa um pequeno empurrãozinho, né? Esse empurrãozinho eu dou. Toda hora. Toda terça e quinta-feira estamos aqui no ar. E além disso, você, por exemplo, entrar agora no meu programa lá, no meu site, lá está. No YouTube tem a fita gravada de 7 minutos, que foi feita dia 10 de abril de 2015. 10 de abril de 2015. Ali está as gradações. Mas quase que todos os programas têm as gradações como fazer. E no site você vai encontrar ferramenta de ouro. A ferramenta de ouro está por escrito que é a técnica como fazer a limpeza psíquica. Façam isso, não vai custar nada. Faça uma prova, tá bom. Você reza, tá, Maria, tá, experimenta isso 30 dias. Depois que você experimentar isso, você vai ver o resultado. Se o resultado for bom, você continua. Se você acha que não foi, então você para. Eu duvido que você vai parar. Porque uma semana depois que estiver usando, você vai ter uma mudança que você não vai acreditar em você mesmo. A sua mente vai começar a se abrir. Vai começar a ter visualizações, vai ver muita porta que estão se abrindo na sua frente que você estava enxergando que estava tudo fechado. O que vai fazer? Vai continuar do jeito que está ou vai tentar mudar? O que você acha? Eu estou sendo sincero consigo? Ou você acha que não? Eu estou usando alguma artimanha? Não. Então, faça isso. Esteja comigo toda terça e quinta-feira, e depois nós temos uma reunião mensal aqui em São Paulo, pode se encontrar comigo, a gente pode bater um papo, eu ensino a fazer a limpeza psíquica, se tiver uma dificuldade,
Eu ensino como praticar realmente um mantra poderoso, dou algumas respostas daquilo que você tem dúvida. Toca o barco. Viva! Sabe como é? Viva, viver. Viver não é ficar no boteco bebendo, fumando, contando piada porca e outras coisas. Amanhã eu vou fazer um programa que vocês vão estarrecer sobre um negócio que está na Globo que apareceu. No sábado. E era quase 10h30, 11 horas. Eu falei, deixa eu dar uma olhada para ver o que os canais aí abertos estão fazendo. Mas quase caí de costa. É um deboche, uma esculhambação nos programas de sábado, que eu não sabia que estava tão esculhambada a situação. E amanhã eu vou falar sobre isso, tá bom? Vocês estão dando muita importância para esses canais abertos, eu vou alertar vocês para deixar de ser besta, né? Pra vocês saberem que muita... Não dá para você ficar na sujeira. Ou você sai da sujeira ou não. Você não pode ficar no meio termo. O astral superior, Deus, não se mistura com a imundície. Os espíritos de luz não se misturam com esse espírito do astral inferior. Eles dominam eles, usam as almas de muitos mais atrasados, de pessoas que trabalham astralmente, que foram de uma forma desequilibrada quando estão em vida física, usam esses espíritos mais atrasados para captar eles na rede. E depois levam eles para o seu mundo de origem. Nossa, você não fica conversando com bandido, não. Não fica conversando com a alma das trevas, nem coisa nenhuma. Você conversa para boi dormir com o de espiritismo e outras tranqueiras, com essas patralhadas também que ficaram com exorcismo vai ficar conversando com o espírito. Não tem que conversar porcaria nenhuma, não. Tem que arrancar eles daqui e levar embora, pronto, para de azucrinar a humanidade, azucrinar as pessoas. Então, meus amigos, vamos encerrar. Um grande abraço. Até daqui a pouco. Daqui a pouco estarei no ar novamente, tá? Eu vou fazer mais 1 ou 2 vídeos. O próximo vai ser do Joaquim Barbosa, tá? Isso é muito importante, é importantíssimo, porque ele era o presidente do Supremo Tribunal. O Joaquim Barbosa era o presidente do Supremo Tribunal. Então eu vou gravar aqui, vou ligar no outro computador, vocês vão escutar a voz dele e depois vou comentar sobre o assunto. Então, até daqui a pouco. Namastê.